Boa noite, psicos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje nesse dia muito especial aqui no SS, onde nós vamos receber a professora, nossa grande inspiração aí na psicopedagogia, a professora Laura Montserrat. E é uma honra tê-la aqui, né? Vou esperar aí, já vi que a professora já está por aqui. Vamos esperar as meninas chegarem. Para nós aqui do SS Psicopedagogia é um privilégio fora de série escutar essa que sem dúvida nenhuma, né, é uma referência para quem faz psicopedagogia no Brasil. Eu não me lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi falar na professora Laura, mas eu me lembro muito da primeira vez que eu tive contato com os textos dela. São textos que nos movem, são textos que nos fazem refletir, enxergar na psicopedagogia uma forma de transformação, uma forma de mudança, uma forma de se pensar no potencial dos nossos aprendentes, das escolas. Eu me lembro muito da professora, das influências dela quando eu fui estudar no AE, né? Ela também tem educação especial, então assim, sem sombra de dúvida, é uma honra, um privilégio tê-la aqui comigo. Vamos ver quem está chegando aí eu já chamo a professora Laura para conversar com a gente. Deixa eu ver, as meninas da escola estão por aí. Judicéia, seja muito bem-vinda. Paula, Dani, a Ju, Ana Antunes, Aninha. A professora já mandou a solicitação, então vamos recebê-la. Vamos ver se vai funcionar a conexão. Meu Deus, olá, professora. Olá, Simone. Tudo bom? Tudo bem. Seja muito bem-vinda aqui no SS, professora. É uma honra ter a senhora como a primeira convidada nossa aqui oficialmente dessa série Psicopedagogas, né, mestres da psicopedagogia. Eu quero só dizer que assim, meu coração está explodindo pela pessoa que a senhora é, pela referência que a senhora é, pelo legado que a senhora nos deixa na educação e na psicopedagogia do Brasil. Então, a casa é sua. As meninas, as minhas alunas, as visitantes, são todas suas. E é uma honra tê-la aqui. A honra é minha, né? O prazer é meu estar aqui conversando com psicopedagogos, colegas, né? E para contar um pouquinho dessa ação que eu venho já desde da década de 70, né? Exercendo junto com as pessoas, primeiro com as pessoas que apresentavam dificuldades para aprender, né? E depois a gente foi descobrindo que a psicopedagogia é uma área que estuda a aprendizagem e o aprendiz, né? Então a gente não fica só sobre aquilo que o sujeito não sabe, né? A gente trabalha e avalia principalmente as possibilidades de aprender, né? Porque é a partir do que a gente pode e sabe que a gente aprende aquilo que a gente ainda não sabe, né? Então eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história, né? Eu comecei com esse trabalho com a aprendizagem na final da década de 60 e início da década de 70, quando eu me especializei em educação de deficientes visuais. E aí, dentro da deficiência visual, eu trabalhava com uma classe de múltiplas deficiências. Era uma colega chamada Abigail e eu. E nós começamos a estudar a dificuldade da aprendizagem, porque o deficiente visual, ele pode aprender, né? Mas tinham alguns
que tinham muitas dificuldades para aprender. E a gente começou a estudar, fizemos adaptação de reglete, fizemos um estudo sobre a leitura não ser ao contrário, ser na direção nossa, enfim. E a partir daí eu acabei saindo da área da deficiência visual e entrando na área da aprendizagem, né? Ainda como professora, não como psicopedagoga, né? E quando foi na década de 80, no início da década de 80, 81, eu fui trabalhar na PUC numa coordenação de psicologia escolar. E eu era uma pedagoga, uma das pedagogas convidadas dessa coordenação. Professora, e aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A sua história ela é muito parecida com muitas das minhas meninas por aqui e da minha também. Nós fomos para o magistério, lá nós nos deparamos com a questão de um processo, né? A senhora, nossa, bem antes que a gente, nesse sentido de ser... abrir esse espaço, né, da questão da inclusão, já se começarem os esboços também de um atendimento especializado e depois a senhora encontra a psicopedagogia, né? Esse seu olhar, e muitas meninas minhas falam assim, Simone, acho que não tem nada a ver, que eu estou na educação especial, vou para a psicopedagogia, ou é a mesma coisa? São olhares diferentes, professora? A psicopedagogia, ela começa com a educação especial, né? Então, ela começa como uma área de recuperação. Mas, na medida que a gente foi constituindo a nossa identidade profissional, a gente viu que o nosso papel não era de recuperação, né? O nosso papel é de otimização do processo de aprender, né? Então, a gente passou, em vez de estudar as dificuldades somente, tão somente, a gente passou a estudar o aprendiz e a aprendizagem, né? Então, a nossa especificidade hoje, como profissionais, é a aprendizagem humana. O nosso objeto de trabalho e de estudo é a aprendizagem humana. Mas a aprendizagem humana, ela ainda é abstrata, né? E aí tem uma psicopedagoga do Rio de Janeiro, que foi a primeira que teorizou a psicopedagogia no Brasil, é a Maria Cecília de Almeida e Silva, né? Ela traz o seguinte, que o objeto da psicopedagogia não é só a aprendizagem como uma entidade abstrata, mas ela é também o aprendiz, né? O aprendiz que é constituído de dimensões para aprender, esse aprendiz que vive as dificuldades, porque ninguém aprende o que já sabe, a gente só aprende o que não sabe, né? Então, a gente tem dificuldades para aprender. Dificuldades são esperadas no processo de aprender, né? Só quando isso obstaculiza o aprendiz é que a gente precisa ajudá-lo a encontrar o caminho para superar esse obstáculo, né? Então, o caminho normalmente é esse, quer dizer, a gente se encanta pela área, pela dificuldade, mas depois a gente vê que o campo é muito mais amplo, né? O Visca, que foi meu mestre, né? E ele foi seu professor, né, professora? Foi meu professor, a gente chamava ele de mestre, né? De tão querido que ele era. E ele dizia que existe a psicopedagogia preventiva, né, que faz a prevenção primária, que a prevenção primária nada mais é do que você fazer um bom processo de aprender, você trabalhar com o aprendiz promovendo a aprendizagem, né? Tem a prevenção secundária, que é você prevenir algo que já apareceu, né? Quer dizer, tentar trabalhar com algo que já apareceu, mas ainda não se constituiu
uma problemática muito grande, né? E aí depois tem a nossa ação mesmo, intervenção psicopedagógica, quando o sujeito já se encontra obstaculizado no seu processo de aprender, né? Então, o caminho é esse, é muito estudo, muita pesquisa, Eu muito sempre falava para trabalho. as minhas alunas na primeira aula, quando eu dava aula na pós-graduação, eu falava assim: olha, quem não gosta de estudar, quem não gosta de aprender, muda o curso que ainda dá tempo, né? Aham, Porque precisa, né, professora? Não existe o fazer psicopedagógico sem muito estudo, né? isso. Porque hoje em dia existe, a tecnologia nos traz uma porção de coisas importantes, né? Mas ela traz também uma crença de que você fazendo um bom marketing está resolvido o teu problema, né? E, na verdade, quer dizer, o marketing pode fazer parte, mas se não tiver algo que sustente essa divulgação, né, algo porque na minha época não existia isso. Eu nunca precisei fazer a divulgação do meu trabalho. O que acontecia? Eu atendia uma criança, outra família ficava sabendo dos resultados, procurava, sempre foi boca a boca, né? Foi pelo próprio trabalho. É o E que eu hoje, falo para as minhas alunas aqui. Eu tenho alunas que lotaram o consultório e elas não têm publicação, elas não têm rede social, né? E essa ideia de que tudo é marketing, né? E isso me assustou muito, professora, porque eu não tinha essa dimensão de que o Instagram servisse como um espaço de aprendizado. Eu não tinha essa imagem, né? Essa ideia. aham, Para mim, o aprendizado no EAD ele acontecia dentro dos sites, né? Das plataformas de aprendizado. E quando eu descobri o Instagram, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, deixa eu procurar as minhas professoras aqui. Se o povo está falando de psicopedagogia aqui, onde estão as minhas professoras? E aí foi o meu primeiro susto, né? E foi até daí que surgiu essa ideia de trazê-las para cá. Porque as grandes autoridades, as grandes referências em psicopedagogia tinham Instagrams pequenos, com poucos seguidores. E muitas, né, as psicopedagogas formadas, algumas até com 2, 3 pós-graduações, e quando eu falava Laura Monserrat, eu falava, não conheço. Como assim? Como que alguém se forma no Brasil psicopedagogo e não conhece, né? Então é muito pertinente isso que a senhora está falando. Porque a tecnologia das redes sociais criou uma fantasia de que o caminho é muito fácil, né? E que esse caminho fácil que as pessoas procuram é a questão da monetização, né? Da questão muito mais financeira do que realmente profissional. Então, a gente pode viver de psicopedagogia, sim, eu vi a tua pergunta ali no teu... A gente pode viver de psicopedagogia, sim, e nós vivemos, né? Eu sou psicopedagoga e sou artista, sou poeta, mas o meu sustento vem da psicopedagogia. Mas a gente precisa saber que esse viver de psicopedagogia está aliado a 3 coisas muito importantes, que é o estudo, a pesquisa e a ética, né? Então, na medida em que a gente consegue sustentar, né, a nossa prática numa visão de valores éticos, numa questão de estudar mesmo o que já foi construído e de pesquisar para participar de novas construções teóricas e práticas, né? Aí o nosso trabalho vai tendo substância, porque você não atende o sujeito por atender, né? Você atende com um objetivo, você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está buscando, você tem segurança. A gente se coloca como aprendente também no processo, uma vez que nós somos pesquisadoras do caso.
né? Então, Isso eu mesmo. faço a intervenção, mas eu aprendo com o meu aprendente, com a sua família, com a situação. Isso é muito lindo, né? É o fazer Isso, mesmo psicopedagogia. isso. E eu faço uma comparação. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Professor Polvo. Você já assistiu? Não, professora, não Não. assisti. Esse é um documentário que vale a pena assistir. Ele recebeu o Oscar esse ano. E é um documentário que conta a história de um homem que, enfim, já está cansado do seu trabalho, ele é cinegrafista, e ele resolve, e ele entra meio que em depressão, porque perdeu os objetivos, não consegue acompanhar a educação do filho, trabalha muito, e aí ele resolveu fazer um retorno à região onde ele, a uma região praiana que lembrasse a região onde ele foi criado, né? Uhum. E aí ele começa a fazer mergulhos, né? E é muito, muito interessante, e ele acaba conhecendo um povo nesses mergulhos, e que ele acompanha esse povo por 300 não sei quantos dias, mais de um ano, né? E, e aí, ali nesse filme, eu comparo com a atenção psicopedagógica, né? Como é importante a gente conhecer o contexto, como é importante a gente observar, não já começar a intervir, querer fazer, observar o nosso sujeito, deixar que ele se mostre, ver quais são as possibilidades que ele tem, né? E as pessoas que estão preocupadas com a monetização, elas acabam não fazendo a psicopedagogia, elas acabam dando aula particular, porque avisam as famílias, né, que o resultado está no conteúdo, e não é verdade. Quando você acompanha um processo de aprendizagem, o conteúdo é por conta da escola. Já Sim. tem profissional que trabalha com isso. A gente precisa trabalhar com o aprendiz e com o jeito como ele aprende, Sim. né? Esse que é o nosso... E ajudar ele a vencer os obstáculos, ajudar não gosto dessa palavra, é contribuir É, para que ele supere a os obstáculos, superação. mas ele tem que agir, né? Não, Sim. a gente não faz nada por eles, a gente intervém, como dizia Alicia Fernandes, né? Intervir e não interferir, porque quando você está trabalhando no conteúdo, você interfere, você diz, não é assim, é assim, assim, assim. Então, você entra no meio do pensamento do sujeito, e a Alicia Fernandes fazia essa reflexão, você interfere aquilo que ele estava, você acaba ferindo Sim. aquilo que o processo dele. E na hora que você se considera psicopedagogo, você intervém, ou seja, você vem junto, mas quem vai agir é o aprendiz. E se você estuda, se você sabe fazer a intervenção, as coisas caminham até muito mais rápido do que você ficar iluminando aquilo que ele não sabe, né? Que é, Sim. por exemplo, não sabe a tabuada, e você fica Pois é a ali tabuada. querendo abrir a cabeça dele para colocar a tabuada. E, na verdade, às vezes ele não sabe a tabuada porque existe um obstáculo de caráter afetivo que tem a ver com alguma relação com a professora, com o pai, que sempre exigiu muito dele, e que se você vai e fica em cima ali da tabuada, você faz a mesma coisa que os outros e não consegue possibilitar que o sujeito aprenda por ele mesmo, né? Professora, você Então, acha que isso tem uma relação? Porque quando eu vim para cá, eu tinha dado 10 anos de aula na pós-graduação. E tentado humildemente contribuir de uma forma para essa visão da psicopedagogia enquanto uma construção, né, de saberes, de pesquisa, né, uma construção ética e tal. Quando eu vim para cá,
eu observei um movimento, faz só um ano que eu estou nas redes sociais, que me chamou muita atenção, fora esse de vocês não estarem aí surfando na crista da onda, digamos assim, me chamou muito a atenção o tipo de abordagem que as meninas chegavam para mim, me pedindo assim, você tem uma atividade? Qual teste que eu aplico em tal situação? Eu estou com um aprendente de 7 anos, que teste eu aplico para ver dificuldade em matemática? E isso foi me chamando muita atenção, e até eu tenho aqui as meninas que eu bati, eu falei, não é isso que vocês precisam de outra coisa, vocês não estão sabendo ouvir a queixa inicial do caso, então eu não vou ensinar testes, vamos retomar, né, lá de trás, a escuta e tal. E foi uma briga, sabe, professora? Muitas meninas que hoje estão na escola, hoje elas falam para mim assim, nossa, Simone, agora que eu entendi por que você bateu tanto, que a gente tinha que retomar, que a gente tinha que aprender a fazer uma boa anamnese, que a gente tinha que fazer essa escuta, né? Mas eu quero que a senhora, se possível, fale com a gente assim, professora. Existe essa ideia de me dar logo uma resposta dos próprios psicopedagogos. Existe essa urgência de só fazer marketing e eu vou ganhar dinheiro no consultório. Existe uma ideia também de testes, né? De uma aplicação de testes. E eu vejo muitas vezes, né, meninas que chegam e falam assim, Simone, eu apliquei todas as provas operatórias, eu fiz tudo e eu não sei o que escrever na devolutiva. A senhora acha que essa situação ela tem relação com essa falta, que também é uma construção social, a gente sabe disso, né? Que não é só isso, mas do próprio processo do psicopedagogo se enxergar como construtor ou reconstrutor de um processo de aprendizagem dos saberes da psicopedagogia? Como a senhora enxerga isso, professora? Então, eu vou primeiro responder uma coisa sobre o surfar, né? Por que a gente não está surfando na onda, né? Porque a gente está mergulhando, né? Então, nós, as pessoas que estudam, que pesquisam, mergulham, né? Então, é melhor para nós, né? No momento de vida que a gente está, a gente vai contribuir mais se a gente mergulhar. Tá. Que lindo, que lindo. A outra questão que você pergunta é assim, na psicopedagogia, a concepção do que seja aprender, ela é uma concepção que tem a ver com a construção de estruturas para conhecer que acontecem na interação, né? Então, quando a gente acha que a gente ainda continua com a ideia de que aprender é memorizar, que aprender é escutar, que aprender é ver, que aprender sem haver uma construção desse autor, né? Porque o aprendiz ele precisa ser autor do seu processo de aprender. Então, é porque ainda a visão desse psicopedagogo ainda é uma visão de aprendizagem tradicional, ou seja, vem de fora e eu só mamo o que vem de fora e já aprendi. E a gente sabe que não é assim, né? Sim. Então, para que servem os testes, né? Os testes servem mesmo para a gente conhecer o funcionamento do sujeito. Mas, uma vez eu recebi uma psicóloga no meu consultório, lá quando eu estava começando a fazer psicopedagogia, e ela chegou com 2 caixas de camisa cheias de testes. E aí ela disse, Laura, eu não consigo. E era uma psicóloga renomada na cidade, aqui na nossa cidade. E ela disse, eu não estou conseguindo fechar esse caso, eu já apliquei isso, apliquei aquilo, apliquei aquele outro, e ela tirava aquela papelada da caixa, né? E eu disse para ela, você já fez a anamnese? Ela disse, já, é a primeira coisa que eu faço.
eu disse, por que você está me contando umas coisas e eu gostaria de saber se você perguntou até que idade, em que idade que foi esse problema de que o menino teve uma infecção de ouvido, que demorou muitos anos, que teve que colocar carretel. Eu queria saber que idade começou e até que idade durou isso, né? Ela disse, puxa, mas isso eu não perguntei. Daí, então, eu vou contar para você por que eu me fiz essa pergunta e ela não. Porque na epistemologia convergente, que é a linha que eu sigo, a gente primeiro conhece o aprendiz por ele mesmo. Então, a gente coloca ele numa situação de aprendizagem, que é uma entrevista operativa, centrada na aprendizagem, e fica observando e fica levantando hipóteses. E a partir das hipóteses que a gente levanta é que a gente escolhe os testes. Então, não é aplicar tudo que tem pela frente, porque depois você não consegue articular. Então, na medida em que você observa o aprendiz em situação de aprendizagem e vai levantando hipóteses de 4 áreas, né, de 4 dimensões que o sujeito possui para aprender, que é a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva, a dimensão interacional, e essas 3 dimensões interagindo dá um funcionamento. Então, também a gente observa o funcionamento. Então, eu vou levantar a hipótese, se essa criança está pensando como um menino de 8 anos, por exemplo, ou se ele está pensando como uma criança menor, ou está pensando como uma criança maior. Então, se eu levanto a hipótese que ele está pensando como uma criança menor, eu vou usar do diagnóstico operatório provas para crianças menores, para ver se ele vence. Se ele vencer, eu vou chegando nas provas da idade dele. Então, eu não tenho que aplicar tudo que tem de diagnóstico operatório. Eu não tenho que aplicar todas as técnicas projetivas que existem. Eu não tenho que aplicar todos os atividades e jogos que às vezes para a gente ver o funcionamento a gente usa, né? A gente escolhe para aquele sujeito. Então, a avaliação é uma avaliação que eu costumo dizer customizada para aquele sujeito, ela é personalizada. Então, eu aplico a primeira entrevista, levanto um primeiro sistema de hipóteses, escolho os instrumentos que eu vou usar, aí depuro esse primeiro sistema, organizo o segundo, então as hipóteses que foram confirmadas eu mantenho, as que foram desconfirmadas eu tiro, as hipóteses novas que surgiram eu mantenho, e é a partir desse segundo sistema que a gente cria a entrevista histórica, que é chamada pela maioria dos psicopedagogos de anamnese. Nós chamamos de entrevista histórica. Então, a história, ela vem no final. Eu começo conhecendo o sujeito e a história dele vai ajudar a confirmar as minhas hipóteses, né? Então, é como um processo científico de pesquisa. Você tem o problema, você levanta a hipótese, você escolhe os instrumentos que você vai usar para confirmar ou não as hipóteses, e aí você vai chegar a uma conclusão, né, e daí você vai estudar o que outras pessoas já viram, outros estudiosos, né, como se fosse uma entrevista histórica daquela problemática que você está pesquisando. Então, a senhora trabalha, né, dentro dessa linha da epistemologia convergente. Eu tenho uma formação muito forte. Nossa, eu querendo falar com a professora. Eu tenho uma Imagina! Muito cada um tem a sua linha, né? Na psicanálise. E as minhas professoras, as minhas mestras presenciais, né? Elas me convenceram a trabalhar primeiro uma escuta muito ativa, né, da queixa que chega, e aí fazer a anamnese. Então, eu vou na linha aí, da Weiss, do pessoal mais
que já faz Uhum. essa entrevista, né? Essa Uhum. anamnese no início. Mas o que me chama a atenção é que quando a senhora começa a colocar a questão do processo, então se levanta uma hipótese, refuta, não refuta, né? Levanta outra hipótese, e no fim você constrói, e você olha para essa história. É a mesma coisa, porque é o mesmo olhar, né, professora? Uhum. É Isso. fazer psicopedagogia. Não existe um outro jeito, né? De você falar assim, Uhum. eu aplico 7 testes. Mas Para aplica quê? 7 testes em quem? Para quê? Como, né? Então, isso Isso. eu sinto, professora, que virou uma situação bastante técnica, né? E quando a gente lê os seus livros, a Marjorie aí, com saudades da senhora. Marjorie é uma querida aluna também. Quando a Uhum. gente olha toda a história, né, desse legado que vocês, as nossas mestras, estão construindo, a gente para e se pergunta assim, onde foi que a psicopedagogia do Brasil perdeu essa reflexão, essa construção, professora, na sua visão? O que aconteceu? Porque a epistemologia convergente, ela converge três grandes linhas, né? Uma delas é a psicanálise, né? A Uhum. outra é a psicologia social e a outra é a psicologia cognitiva, né? De Piaget, né? Da Uhum. escola de Genebra. Acontece que o Brasil ele recebeu influências da França, que vem via Argentina, né? Uhum. A psicopedagogia na França é muito parecida e ela foi muito vivenciada e muito comunicada com os argentinos, né? E nós recebemos também uma herança da América do Norte, que veio em forma, pelo menos na minha época, em forma de psicologia escolar. E mais ligada a uma psicologia cognitivista, né? Sim. Mais comportamental, enfim. Então, a gente tem essas duas influências, uma influência mais psicanalítica e uma influência mais comportamental, né, na psicopedagogia. E agora, com a neurociência, né, tanto a linha que possui a psicanálise como base pode receber explicações e enriquecer, mas também a outra linha, né, uma linha mais comportamental, fica muito presa nas funções, até tem uns termos que eles usam que ficam falando só das funções, das funções, das funções, como se não existisse a emoção, né? E a emoção, ela é fabricada no cérebro também, né? Mas ela é um outro tipo de função que, vamos dizer assim, ao ser tecida junto com as questões funcionais, né? Elas permitem que o sujeito se abra afetivamente para o conhecimento, para o novo, para aquilo que inconscientemente ele se fechou por algum motivo, né? Então, eu acredito que é mais fácil, às vezes, né, a gente acreditar que a gente treinando um sujeito, ele vai responder mais rápido, né, do que a gente acreditar que ele é capaz de fazer esse tecido e ir construindo o seu jeito de aprender, a sua, a sua, o seu estilo, né, de aprendizagem, a, a sua, a sua, o seu tecido mesmo, né, no qual ele se apoia para ir caminhando em frente, né. Então a gente poderia dizer, professora, que existe um encontro entre um psicopedagogo que talvez não construiu esse processo em si, né, de se perceber agente ativo no processo da sua própria aprendizagem da psicopedagogia e uma busca, né, e um profissional que se forma a partir disso também, de buscar respostas prontas, caminhos, né, receitas. Isso.
Porque tem cursos, por exemplo, que não colocam o psicopedagogo em situação de aprendizagem. Então, ele não se vê como aprendiz. Então, ele lida com aquilo como se fosse uma teoria, uma técnica, né, mas que não passou por dentro dele, como diz o Larossa, né? Ele diz que a paixão de aprender, né? Quer dizer, o principal elemento é a experiência e é aquilo que passa, que nos passa, não é que passa por aqui, nos passa, né? Mente, coração, né? Que nos toca, que nos mobiliza, que nos coloca diante dos erros, diante das nossas reações, diante das nossas ansiedades básicas, quando a gente não está conseguindo. Que na medida que a gente vai aprendendo a conhecer o nosso aprender e toda a mobilização interna que a gente faz do ponto de vista afetivo, para conseguir superar obstáculos, isso vamos dizer assim, é o mestrado do psicopedagogo, né? Quer dizer, ele ter passado pela experiência, ele consegue compreender o que o outro está vivendo. E aí ele consegue promover, sem fazer pelo outro, sem fazer com que o outro só treine alguma coisa para ter um bom resultado numa prova, ou se sair bem num discurso, ou se sair bem numa atividade específica, né? O treino, ele é importante em muitas situações, né? A gente vê, por exemplo, no esporte, é preciso treinar, mas é preciso que também esse treino seja incorporado, não é um treino daqui para fora, ou de fora que bate aqui e volta, bate aqui e volta, né? O Vygotsky dizia o seguinte, não é da epistemologia convergente, mas ele dizia o seguinte, que o nosso cérebro tem duas grandes funções, a da reprodução e da criação, né? A da reprodução, ela é responsável pela memória, portanto, responsável pela existência da história, né? Porque não existiria história se não tivesse memória. E a criação pela transformação do que a gente já viveu, da transformação dessa memória, né, em direção ao futuro. Então, quando não passa pela gente e a gente recebe só como um manual de técnicas, um manual de testes, um manual, a gente não sabe o que fazer. Exato. Porque a gente não tem um corpo teórico que nos ajude a sustentar uma supervisão de alguém mais experiente, um grupo de estudos que a gente busque para aprofundar, né? Tudo isso é importante. Uma parceria, né, professor? Uma parceria nessa construção, né? Isso, porque ninguém aprende sozinho, né? Não, a gente está sempre junto. Não. E o consultório, né? Ele faz... Hoje eu estava relendo uns textos seus e falei, deixa eu revisitar aqui os meus livros. E umas experiências suas, né, em escolas, onde a senhora trabalhou tão bem essa articulação dos grupos, né? O quão é importante a psicopedagogia acontecer num espaço de troca, né, professora? Onde eu brinco para as meninas, você tem que ter um lugar onde você vai correr na hora que você falar, gente, né? E não é só não me ajuda, é no dizer também, olha, eu consegui isso, olha essa vitória, eu brinco com elas. Às vezes a gente tem uma vitória, né? O aprendente tem uma vitória tão grande dentro do espaço, a equipe que você foi trabalhar na institucional tem um avanço, e você chega em casa e você fala, nossa, o meu aprendente hoje foi assim, assim. A família olha para você, tá bom. Então, parece que, né? Quando você troca isso com quem vivencia, com quem está nesse processo, né, professor? Isso é tão maravilhoso, é uma coisa tão fantástica. Porque a gente acredita que esse ser humano que aprende, ele não aprende no ar, né? Ele aprende numa situação, né? Então,
Vamos dizer, quando a gente olha para ele em situação, como o Pichon Rivière dizia para nós, Brasil. né? O ser humano é um ser humano em situação de Sim. aprendizagem, né? Para a psicopedagogia. Então, não adianta você dizer assim, ele não sabe ler, né? Tá bom, ele não sabe ler, tá. Agora, que situação que ele vive, né? O que estão ensinando para ele? Quantos anos ele tem? Qual é o nível cognitivo dele? Qual é o nível de estruturação linguística que ele alcançou? Né? O que estão exigindo dele? Porque se a gente não perceber o sujeito em situação, a gente acaba exigindo dele, às vezes, mais do que ele pode, às Sim. vezes bem menos do que ele pode, né? Então, a situação também faz parte do processo de aprender, né? Então, não adianta ficar aplicando testes só no sujeito, né? A gente Professor, precisa ver esse sujeito na escola, esse sujeito na família, né? uma aluna aqui da escola, da minha escola, a Simone, ela disse, eu acho que a senhora não está conseguindo ler, acompanhar, ela disse que Não, não estou. saudades da minha professora supervisora. A Simone, ela foi sua aluna também. E alguém Certo. aqui falou de um curso, peraí, gente, cadê? Aqui, ó, professora Laura ministra um curso maravilhoso sobre o processo pessoal de aprendizagem. Coordenação de grupos de aprendizagem. Aprendi muito nesse curso. Gente, os cursos da professora são fantásticos, são fantásticos. Quem não fez, por favor. A Jussara Quem que Barros. é essa moça que falou? A Jussara Barros, professora. Jussara Barros, aham. Fez em Goiânia, foi uma experiência única para mim. Isso mesmo, aham. Então, Eu meninas, fiz em ó, Goiânia, fiz aqui em Curitiba, os dois lugares que eu fiz esse curso, que eu chamava o aprender de quem ensina, né? Viver a sua aprendizagem, né? professora, fala um pouquinho para a gente dos seus livros. Tá bom. São O meu tantos, primeiro, tantos, tantos. o meu primeiro livro eu publiquei em 1998, a pedido dos alunos. Eu também dava aula na pós-graduação e eu falava do jeito que eu trabalhava e eles diziam, mas onde que a gente lê isso, professora? Eu disse, olha, eu não sei aonde que vocês leem isso, essa é a minha experiência. E aí eles tanto me cutucaram que em 98 eu publiquei meu primeiro livro, o Projeto de Trabalho. Que eu amo, E nossa. Mudou depois, minha vida esse livro. em 2001, eu publiquei um trio, né, que era sobre a lei da educação que foi implantada em 96, que eram os, como é que chamava? Ai, credo. Sobre a nova forma de ensinar, né? Então eu trabalhei com três livros, um que era voltado para os professores, outro que era voltado para a forma de ensinar. Eu não me lembro o nome dos livros, depois eu posso passar para você. Eles estão em outra peça, não estão aqui, senão eu já pegava aqui. Depois, em 2002, eu publiquei o livro da psicopedagogia no âmbito da instituição escolar. Fantástico. E aí ele foi usado aqui em Curitiba até 2019. Daí, 2019, a gente lançou a instituição que aprende sob o olhar da psicopedagogia, que é um livro que a gente escreveu a quatro mãos, né? A Isabel Parolin, Evelise Portilho e Simone Calber e eu. Então, esse já foi um livro junto com outras pessoas. Aí eu escrevi um livro chamado... Ai, credo. Daqui a pouco... Eu escrevi lá em Goiânia, inclusive, que é um... Não, é um que tem um caracol na capa. Psicopedagogia e o momento do aprender.
Então, esse foi o segundo que eu escrevi, ou, quer dizer, o segundo, já é o quinto ou sexto que eu escrevi sozinha, né? E esse daí que você mostrou é mais recente, acho que é 2010. Eu também escrevi sozinha esse, né? Eu coordenei um livro de psicopedagogia no espaço da clínica, que tem 5 formas de atendimento psicopedagógico fundamentados na epistemologia convergente. Eu também coordenei um livro, na verdade não fui eu que coordenei, a nossa equipe escreveu um livro chamado Avaliar para Nós E eu recebi o convite, daí passei para a nossa equipe e a gente escreveu também, foi um livro escrito assim muito rápido, né? E depois eu escrevi um livro sobre a escola, e escrevi sozinha. Esse livro, inclusive, tem um vídeo também, que eu não sei se ainda tem para vender, mas... Eu acho que não, professora. E o meu livro que ficou mais conhecido em todo o Brasil foi um livro chamado Psicopedagogia, um diálogo com a educação. Acho que é uma coisa assim, psicopedagogia, um diálogo entre a psicopedagogia e a educação. E esse livro foi distribuído nos interiores do Brasil, teve um tratamento assim que qualquer cidade onde tivesse um psicopedagogo tinha esse livro na época. Agora ele está esgotado, né? Mas ele ainda tem, por exemplo, a avaliação de linguagem no final do livro, tem muita gente que utiliza, tem um estudo sobre as diferenças funcionais na área da linguagem, né? Então tem muita coisa. E tem livros compartilhados, né, sobre comportamento, durante o processo de aprender. Tem um livro que chama Errei, e eu tenho nesse livro um texto que é sobre a criança muito tímida, que não consegue se relacionar para aprender, né? Tem um outro que é um livro da Isabel Parolin, que eu fiz um capítulo, que é sobre um adolescente que usa drogas, um adulto já, mas ainda se comportando como adolescente, e isso interferindo no processo de aprender, né? Tem esse que você mostrou aí, que é a psicopedagogia no grupo, né? Uhum. E esse daí é um livro que eu trabalho com a questão do grupo no atendimento psicopedagógico, dentro da clínica, né? Na escola também. Clínicos, hoje, eu vejo isso, né? Quando a gente vai fazer supervisão ou intervenção em prefeituras, quando você fala assim, não, gente, mas vamos atender em grupo, potencializar esse atendimento, né? Elas falam assim, como assim psicopedagogia em grupo? Não dá, tem que ser individual. Como é que eu vou aplicar os testes em grupo? Né? Aí a gente começa esse resgate dos seus livros, né? De tanta coisa que você já escreveu, de tantos artigos. Elas falam, gente, como que eu não aprendi isso, né? Então... Porque a experiência que a gente tem lá na síntese, sim, é que o aprender em grupo, ele é muito eficaz, sabe? E às vezes até mais rápido do que a criança sozinha com o psicopedagogo. É lógico que precisa ter alguns requisitos, né, para a criança participar do grupo, né? Então, lá no consultório a gente faz a avaliação individual e depois a criança, às vezes, é encaminhada para o atendimento individual e depois para o grupo, às vezes já é encaminhada uma individual e uma em grupo, ou às vezes vai direto para o grupo, principalmente as crianças que vêm, que a gente tem uma parceria com o Hospital de Clínicas aqui em Curitiba, e as crianças que vêm para lá, elas já vêm avaliadas, né, pela Jaqueline Glaser, que avalia as crianças lá no hospital, e aí ela já vem direto para o grupo, né? Então elas participam dos nossos grupos
que a gente mescla, né, as crianças de diferentes dificuldades, diferentes níveis socioculturais, diferentes experiências, diferentes séries, E porque a sem gente receita de bolo, né, professora? Sem receita de isso, bolo. Não vai ser isso, igual para todo mundo. O processo ele vai isso ser mesmo. construído, como a senhora disse, customizado para cada sujeito. É isso que funciona, né? Isso, porque na verdade, mesmo no grupo, né, eles aprendem a fazer essa construção em grupo, né? Então, a resolver um problema em grupo, a fazer um jogo em grupo, a construir uma atividade em grupo, e é muito interessante porque no grupo eles aprendem desde falar, né, a arrumar um espaço para falar, aprendem a escutar o outro, aprendem a considerar e a respeitar a posição de cada um, aprendem a esperar a vez, né, coisas básicas, né, que na escola, a escola atende, trabalha muitas vezes com muitas crianças, mas não trabalha em grupo. Trabalha o professor Exatamente. aqui e fazendo a comunicação em corredor, né? Cada um Todos no aprende mesmo sozinho. espaço, mas não em interação Isso, em mas não trocas, em né? grupo, né? Então, essa experiência do grupo de aprendizagem é muito rica, inclusive com os profissionais psicopedagogos. Sim, sim. Eles passam pela experiência e daí eles conseguem entender como é que dá para trabalhar em grupo, né? É Porque exatamente. vivem, né, na pele, na carne, lá no âmago, né, todas as ansiedades que decorrem da aprendizagem em grupo, mas que enriquecem a gente. Por que que eu estou nessa linha, né? Porque o Visca deu o curso para nós de psicopedagogia usando a técnica de grupos operativos, né? Sim. E eu nunca aprendi tanto na minha vida. E daí eu disse, não, se eu aprendi assim, eu quero que todo mundo aprenda, né? Então, eu pedi para o Visca trazer para cá o curso de grupo operativo, não só de psicopedagogia. E aí a gente fez a formação também. Sim, sim. Professora, eu quero Hum. assim bisbilhotar um pouco. O que faz hoje a nossa mestra Laura? Eu vejo a senhora às vezes brincando com a sua bola, eu vejo a senhora desenhando, eu vejo a senhora pintando. O que faz hoje essa referência, Isso. né? Uhum. Então, hoje eu, além de atender no consultório, além de atender online, além de participar da formação de outros profissionais, né, psicopedagogos a maioria, mas também outros cursos de especialização que eu sou convidada. Além disso, já do ano 2000 para cá, eu venho desenvolvendo, eu já desde mocinha eu sempre gostei de escrever, mas escrevia para as gavetas e para as caixas, né? E de 2000 para cá eu comecei a assumir o espaço de escritora, de poeta, né? Não de escritora, porque escritora do meu trabalho eu já desde 98, mas Uhum. como poeta eu comecei mais ou menos na década de 2000, publiquei meu primeiro livrinho em 2004. Hoje eu tenho um livro que foi publicado em 2010, que chama Espiral Poética, e sempre gostei muito de desenhar, de pintar, né? E aí fazia isso assim meio autodidata, né? Agora eu estou participando de um curso de desenho e autoconhecimento, né? Que Com a lindo. Kaliane Dati, e tenho alargado muito a minha expressão a partir desse curso, e encontrei no meu caminho o Zentangle. O Zentangle é uma arte que a gente faz em pequenos quadros de 9 por 9. E aí a gente trabalha com repetição de padrões e ao mesmo tempo cria, né? Então,
Eu tenho feito muito esse trabalho, né? Hoje, por exemplo, o que saiu, eu tenho 4 ateliês que eu trabalho com essa. Professora, travou o seu áudio e a sua. Ah, tá. Então, eu tenho ateliê de adultos, né? E hoje, no ateliê de hoje, a gente trabalhou esses 2 padrões, esse aqui e esse, e essa foi a combinação que eu fiz, né? Cada um faz a sua combinação. E, e é muito gostoso, porque é um trabalho de desenho que a gente medita, a gente faz meditação ativa ao mesmo tempo que desenha. Então, eu. Professora, a Uhum. Denise escreveu aqui, a Denise Costa Cerone, ela escreveu assim, ó, uma psicopedagoga artista ou uma artista psicopedagoga, não importa. Uma mulher incrível. Eu acho que a Denise conseguiu aqui colocar tudo que a gente está sentindo. Lindo dele. Na verdade, eu digo que a arte ela é muito parecida com a aprendizagem, né? Porque ambas lidam com o inusitado, né? A arte sempre lida com algo que puxa o carro da humanidade, né? É a arte que mostra as transformações, primeiro do ponto de vista simbólico, para depois elas acontecerem de fato. Sim. E a aprendizagem é isso, a gente lida com o novo, com o inusitado. Então, eu tenho um texto na Com a revista descoberta. e um texto na revista de psicopedagogia que chama a Aprendizagem Arte, Arte e Aprendizagem, uma coisa assim o nome, né? E o meu último livro, que foi lançado no mês de outubro agora, é esse aqui, é a pesquisa que eu tenho feito, é sobre a construção simbólica, né, e a aprendizagem. E aí, então, a gente trabalha com brincar, com criar, imaginar e pensar, que são todas construções simbólicas da aprendizagem humana, né? E esse livro eu escrevi junto com a minha filha, que chama-se Heloísa Montserrat Barbosa, né? Que E também é está fresquinho. psicopedagoga, né, professora? Também é psicopedagoga e psicomotricista relacional, né? Uhum. Então a gente tem feito uma caminhada juntas aí bem legal. Que lindo, que lindo, que lindo. E o pular na bola tem a ver com a minha neta. Minha neta estava grávida, estava tendo algumas dificuldades e ela recomendaram essa bola para ela fazer alguns exercícios e eu acabei brincando na bola e daí ela me filmou e postou. Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi muito linda aquela cena. Nunca vou esquecer. Ficou nas minhas memórias afetivas. Certo. Professora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu quero, em nome de todas as psicopedagogas que estão aqui, em nome das psicopedagogas do Brasil, as que te conhecem, que te admiram tanto quanto eu, e as que não te conhecem, mas se depender da gente, elas vão conhecer. Porque eu quero formar um exército de psicopedagogas que divulguem o trabalho das nossas grandes psicopedagogas, que vão continuar mergulhadas, porque a gente precisa do mergulho de vocês, né? É o mergulho de vocês que nos sustenta teoricamente. Mas a gente vai colocar vocês para frente, para cima, para todo mundo conhecer, porque esse legado de vocês é o que vai transformar a nossa educação no país. Eu não tenho dúvida disso, né? É esse legado que vai mover e vai fazer com que a psicopedagogia cumpra o papel dela, sendo regulamentado ou não, estando oficialmente instalada no Brasil ou não, nós vamos continuar lutando. Mas se a gente está aqui hoje, se nós estamos chegando aqui humildemente para tentar contribuir, é porque nós tivemos os ombros de vocês, as visões de vocês. Vocês nos trouxeram a essa percepção do sujeito antes do teste, do ser antes do ter. Então eu quero, assim, no fundo do meu coração, dizer que hoje é, sem dúvida, um dos dias mais felizes da minha vida.
por Que ter bom. conhecido a senhora pessoalmente, por termos batido esse papo. E eu quero muito, assim, lhe agradecer por tudo que a senhora fez pela psicopedagogia no nosso país. Tá? Obrigada, obrigada. Para mim é um prazer, Simone, te conhecer, saber que você influencia, né, uma porção de psicopedagogos e que é uma influência voltada mesmo para o estudo, para não só surfar, né, mas também para enfrentar as grandes ondas que são perigosas, também para mergulhar, também para ir nadando até chegar às ondas, né? Porque não é só chegar lá, a onda já está pronta e você surfa, né? Você precisa ir nadando até ela, você precisa saber o melhor momento, você precisa e também precisa mergulhar, né? Então eu acredito que a gente pode fazer uma boa combinação, né? Do surf com o mergulho, e acredito que se todo mundo assistir, quem não assistiu ainda, esse documentário, o Professor Polvo, vai lembrar do que eu falei, que muita coisa tem a ver com a intervenção do psicopedagogo. Tá E eu bom? vou terminar, professora, eu já fiquei pensando assim, eu vou escrever um texto para ela. Eu falei, mas quem sou? Nossa, como é que eu vou escrever um texto para a professora? E eu vou terminar o nosso encontro aqui com a contracapa, né? E eu vou falar Laura por Laura. Acho que ficou meio piegas, mas é Laura por Laura, né? E a senhora se apresenta na contracapa desse livro, que é um dos livros que eu tenho mais carinho, né? Eu tenho carinho por todos, mas esse me tocou muito. Onde a senhora diz assim: considero-me uma educadora caminhante. Ou seja, aquela que vai se constituindo em seu percurso profissional. Professora, especialista em educação especial, especialista em psicologia escolar e da aprendizagem. Formada em psicopedagogia, em teoria e técnica de grupos operativos e mestre em educação. Acredito que todo saber só faz sentido quando pode se tornar ferramenta para transformar o mundo e as pessoas. É isso que a senhora fez comigo e é isso que a senhora faz com as psicopedagogas. Muito, muito obrigada. Eu é que agradeço, Simone, muito obrigada. E estou sempre às ordens. Quando vocês precisarem de alguma coisa que eu possa corresponder, estou às ordens, Aquela ok? nossa surpresa vai ficar para... Guardada. Vamos lá combinar e depois a gente avisa as minhas meninas. Professora, fica com Deus, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita clareza, muitos anos de vida aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Beijo, beijo grande. Tchau. Meninas, que honra receber a professora Laura aqui. Eu estou emocionada. Depois que acabar, eu acho que eu vou chorar uma meia hora. Quem é minha aluna ficou aqui, gente, por favor, né? Vocês precisam mergulhar profundamente nos saberes da professora. Vocês precisam conhecer esse jeito de fazer psicopedagogia dela. Ela é um dos grandes referenciais de uma psicopedagogia que transforma vidas. Não é uma psicopedagogia só técnica, mas é uma psicopedagogia também fundamentada nesse olhar humanista, nessa forma de enxergar, de querer bem, de transformar mesmo as mudanças. Então, quem é minha aluna tem que estudar a Laura Montserrat. Vamos mergulhar aí nos estudos dela. Comprem os livros, façam os cursos. E atenção, quem é aluna da Escola de Psicopedagogia vai ter uma surpresa muito grande, mas só lá dentro da escola, tá? Que eu não posso contar. Eu não posso contar, mas essa surpresa vai estar dentro da escola muito em breve, tá? Meninas, um beijo para todo mundo.
compartilhem essa live, ajude a gente a divulgar essa grande educadora, né? Essa grande psicopedagoga, distribuem isso para as amigas de vocês. Gente, vocês precisam assistir, vocês precisam conhecer a professora Laura. E vamos, então, espalhar essas grandes psicopedagogas aí, essas nossas mestras. Semana que vem nós teremos uma outra mestra aqui, professora Júlia Eugênia, que é outra querida, muita alegria em tê-la aqui com a gente também, tá bom? Um beijo para todo mundo, se cuidem, e agora eu vou chorar de felicidade. Tchau!